No vídeo anterior, nós colocamos os parâmetros envolvidos no movimento circular uniforme. Geralmente, nós temos uma curva qualquer no espaço. Eu vou mostrar para vocês rapidamente, mas quem quiser se aprofundar, quem estiver nos primeiros anos dos cursos de engenharia ou de física ou da engenharia química, né, eu tenho a publicação de um livro, tá, chamado Operadores Diferenciais para Engenheiros e Físicos, né, pela Amazon. Tá? Então eu fiz esse livro aqui e os primeiros capítulos, né, tem só 2 capítulos. O capítulo número 1 trata, né, de vetores no espaço. Né? Agora, a ferramenta para isso é a ferramenta de derivada. Tá? E quem estuda derivada é que faz, por exemplo, engenharia, até em economia, mas não interessa, só para físicos e engenheiros e físicos. Tá? Então, quem quiser, né, está disponível na Amazon, na livraria da Amazon. Por que eu quero dizer isso? Olha só, geral, ó. Eu tenho meu espaço, né? Aqui é X, Y e Z. Né? Então eu tenho uma curva no espaço. Reparem vocês que eu posso ter um vetor velocidade sempre tangente. Ó, aqui eu tenho um vetor V1, aqui ó, eu posso ter um vetor V2. Eu propositalmente eu estou colocando, tá vendo? O tamanho diferente. Além, né, do sentido ser diferente, o tamanho é diferente. Né? Aqui ó, eu tenho outro vetor, V3, etc. Então, nessa curva C, né, do espaço, eu tenho meu vetor variando. Agora, o importante é o seguinte, o vetor sempre tangente. Tá? E você tem aqui o chamado, né, vetor posição, que eu chamo de R. Né? Então, o meu vetor velocidade vai ser ΔR sobre ΔT. Né? Na matemática, quando você tem uma variação tão pequena quanto você queira, né, você representa o delta pela letra D. Tá? Mas não entra aqui o nosso problema não é de derivada, é de variação. Bom, então por aqui você pode ver que a sua aceleração, né, vai ser ΔV sobre ΔT, né? É a variação do vetor velocidade em relação ao tempo. Agora, observe um fato assim, muito interessante, né, nessas curvas. Para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, vou desenhar uma curva assim, ó, assim, certo? E uma assim. Tá? Observem só um detalhe, olha só, essa curva aqui, né, se você imaginar uma circunferência que passa por ela, né, você vai ver que aqui eu vou ter um centro de curvatura, né? Vou ter um centro, tá? Eu imagino uma circunferência passando por aqui, certo? Então aqui eu tenho um raio R. Já nessa curva aqui, ó, tá vendo esse ponto aqui, por exemplo? Eu vou imaginar uma circunferência, né, ó, contendo esse ponto aqui, tá? Aqui eu tenho um raio de curvatura que eu vou chamar R minúsculo. Observa que o raio de curvatura, né, ele muda de posição, né, dependendo da concavidade da curva. Aqui, por exemplo, né, ó, eu tenho uma curva com centro aqui, ó, eu vou ter uma circunferência, né, ó, cujo raio é maior que esse e é menor que esse. Então, o centro de curvatura ele varia. Agora, observa um detalhe. Quanto mais suave for a curva, maior o raio dela. Né? Aqui, ó, a curva é bem abrupta. Ó. Aqui, ó, né? O raio é pequeno. Aqui, no caso do meu raio R, né? Ele está entre esse R e esse R aqui, só para elucidar aqui. Então, sempre eu vou ter, né, meu vetor velocidade tangente à curva, né? Sempre, aqui, ó, sempre tangente à curva, né? E varia. Então, repara, o meu vetor velocidade, né, ele pode aumentar aqui, ó, como ele pode variar mudando desse ponto para esse, né? Então eu tenho duas variações no vetor velocidade.
né? Eu tenho uma variação, né, como se ele se prolongasse, né? Então eu tenho minha variação da velocidade, o que é? É a aceleração. Então geralmente, eu tenho o vetor aceleração é dado pela aceleração tangencial, é aquela que estica, né? Ou contrai o vetor v, né? Na tangente. E tenho mais a minha aceleração centrípeta. É aquela, né, que é devido à variação da velocidade, ó, mudar de posição. Então sempre a variação, ela empurra, né, a partícula para o centro. No caso, o centro de curvatura. Então eu tenho isso aqui. No movimento circular uniforme, a aceleração tangencial é nula, eu só tenho centrípeta. Então observe um detalhe muito importante, muito importante. Olha só, para você entender, isso cai. Não cai isso aqui, mas cai aqui. Ó, é o seguinte, ó. A curvatura, olha só, existe uma confusão entre curvatura e raio de curvatura. Inclusive teve uma questão, parece que foi no Enem, que caiu isso aqui. Raio de curvatura é R. A curvatura é 1 sobre R. Presta atenção que eu vou dizer por que é isso aqui. Você vem num carro, né? Ou numa bicicleta. Aí quando você anda aqui, ó, pelo parque, né? Ó, olha só, o raio de curvatura, né? Ele é muito elevado, né? Ó, porque a curva é suave, certo? Então, como o raio de curvatura é elevado, a curvatura, que é o inverso de R, tá? No caso, né? R é elevado, então a curvatura é pequena. Você faz a tua curva tranquilamente. Aí você encontra aqui, ó, uma curva aqui, ó. O raio de curvatura é pequeno. Se o raio de curvatura é pequeno, o inverso dele é elevado, que realmente corresponde, ó. Quando você vem por aqui, nossa, a curvatura aqui nesse trecho, né, do parque, ele é muito elevada. Por quê? Porque o raio de curvatura é pequeno. Então existe uma confusão entre raio de curvatura e curvatura, tá? Sempre a curvatura é o inverso do raio, ou o raio é o inverso da curvatura. Tá? Tá bem claro isso aí? Agora, olha só, por que eu estou dizendo isso? Vamos voltar, né, à nossa famosa força centrípeta no movimento circular uniforme. Olha só. Então eu tenho aqui, ó, movimento circular uniforme, ó, agora é um caso particular. Repara que o raio de curvatura, ó, o raio é constante, ó, constante. E o centro também é constante, ele não muda. O raio também não muda. Então, a atenção aqui, a curvatura, como ela é o inverso do raio, né, também é constante. Também é constante. Né? Se o raio é constante, se o denominador é constante, o inverso do denominador também for constante. É constante. Por exemplo, se o raio for 10 metros, o inverso, né, é 1/10, 0,1, que é a curvatura. Presta, você lembra, né, de você andando de bicicleta. Né? Quando você tem uma curva suave, né, o raio é muito elevado. Se o raio é muito elevado, o inverso dele, que é a curvatura, né, é muito pequeno, realmente. Você está andando de bicicleta aqui, a curvatura pode ser tão elevada que você nem sente que está fazendo a curva, né? Está aqui, ó. Né? Quando você tem aqui, ó, né, uma curva acentuada, é porque o raio de curvatura é pequenininho, né? Então, 1 sobre o raio pequenininho dá uma curvatura elevada. Né? Até você fala, até popularmente, nossa, aquela curva ali é acentuada. Pode ver que o raio dela é pequeno. Né? Tudo bem.
Então acostuma com esses termos aqui. Por que eu estou dizendo isso? Eu vi uma aplicação, então você tem a força centrípeta igual à força magnética, olha só. A força centrípeta, ó, é V2 sobre R. Tem um M aqui, ó. Essa aqui é a minha força centrípeta. Tá? Olha que interessante, olha que interessante. Você sentir, isso aqui você memoriza sentindo. Ó, vou apagar aqui, olha só. Vou imaginar que você vem numa bicicleta. Você vem aqui, ó. A tua bicicleta tem uma massa M e você vai com uma velocidade V, sem a seta. Vamos supor um movimento circular. Ó, movimento circular. Tá aqui. Aí você vem aqui, faz aqui, né? Ó, aqui é o raio de curvatura. Aqui, ó, sempre a velocidade é perpendicular ao raio de curvatura. Então você tem uma aceleração centrípeta, né? Quer dizer, para cá, né? Igual a V2 sobre R. A força multiplica por M, mas só a aceleração. Até vou colocar a força. Força centrípeta vai ser M V2 sobre R. Olha só. Suponha que você tenha uma circunferência com raio R. E suponha que você tenha uma outra circunferência, ó, com raio muito pequeno. Aqui, ó. Você vem aqui com a mesma velocidade, com a mesma massa. Repara só, repara só. Quando você faz essa curva aqui, né, a tua força centrípeta é muito elevada, porque o teu raio, tá vendo aqui, ó, é pequeno. E o raio está no denominador. Por isso que quando você faz essa curva aqui, por reação, né, o carro pode, né, ir para o outro lado, né, pela reação da força centrípeta. Tá? Já quando você faz uma curva suave, né, ó, o raio é elevado. Então a força que te joga para o centro é uma força pequena. Por isso que tem que ter um cuidado muito grande. Certo? Você vem numa reta. A reta, né, o raio é infinito, né? Toda reta, o raio é infinito, né? Olha só. Porque você vai abrindo, até vou pegar aqui, ó. Você vai abrindo, né? Pega um compasso, antigamente usava muito compasso, né? Ó, você tem aqui, você bota a ponta seca aqui e vai abrindo, ó. Aqui. Assim, ó, vai abrindo, ó. Quando você vai abrindo o raio, ó, a curva vai ficando mais suave, ó, mais suave. Né? Então, uma reta, né, aqui, o raio é infinito. É tão grande quanto eu queira, né? Certo? Por isso que tem uma reta aqui. Se esse raio é tão grande quanto eu quero, a força centrípeta vai ser zero, né? Porque esse número é um número muito elevado. Por isso que numa reta não tem força te empurrando, né? Empurrando você para o centro de curvatura. Não tem. Tá? Você sente isso, né? Quando você caminha numa reta, a 80 km por hora, né? 100 km por hora, não faça isso, mas você está numa reta, na reta a força centrípeta é zero, porque esse raio aqui, ó, ele é infinito, é tão grande quanto eu queira. Agora, quando você vem em uma reta, olha o perigo aqui, ó, quando você vem em uma reta, né? Aqui, ó, a 80 km por hora, e tem uma curva brusca, a tua força centrípeta é imensa. Então, por reação, né, quando você vai fazer a curva, o carro é jogado para fora, né, que é o princípio da reação, certo? Agora, se tiver uma reta, né, tiver um raio de curvatura elevado, ó, bem elevado, ó, raio de curvatura, isto é, a curvatura bem amena, né, a força centrípeta vai ser pequena, né? Porque o teu raio está no denominador. Teu raio está no denominador. Então, cuidado com esse termo entre curvatura é 1 sobre R. Quando falar em curvatura, lembra do popular. Né? Puxa, eu vim numa reta, né? De repente eu fiz uma curva muito fechada. É o termo popular que usa. Curva fechada, o raio dela é pequeno. Por isso que a curva fechada, a curvatura é 1 sobre R. Claro, esse item já aconteceu num programa, numa questão de vestibular. Aí você vem aqui, ó, né? E no movimento circular uniforme,
que você tem? Né? Você tem a tua força magnética, vai ser igual à força centrípeta, que você iguala. Ó. Aqui, ó. Vou colocar o M primeiro aqui. Ó. M, V2 sobre R, que é igual à força magnética. Vamos supor que o seno de θ seja 1. Tá? Então eu tenho Q, V, B. Né? Eu vou colocar o mesmo V aqui, ó. Deixar o V maiúsculo para voltagem. Aqui eu cancelo esse V, tira esse 2 para aqui para fora, né? Aí ficou um V aqui. Então, ó, MV igual, ó, vou buscar o R lá, ó, a QBR. Atenção aqui agora. Atenção aqui agora. Ó. Se ele pedir o raio de curvatura, ó, suponha, eu dou M, dou V, dou Q e dou B. Aí ele pega raio de curvatura, você vem aqui, né? O que está multiplicando o R, né? O QB? Então o QB vem aqui para frente. E aqui é MV. Raio de curvatura. Se ele pedir a curvatura, ó, a curvatura, ó, você inverte. Ó, 1 sobre R, né? O que é inverter uma fração? É colocar o denominador aqui e o numerador aqui. Pronto. Isso aqui é a minha curvatura. Cuidado, porque eu já vi uma questão em que é pedido, é solicitado, não o raio de curvatura, e sim a curvatura. Eu vi isso. Tá? Então, só ter cuidado, ficar vacinado. Um outro ponto também, tá, que é importante, tá, é o tal vetor quantidade de movimento. Olha só, você vai lá na mecânica, né? Tá lá, mecânica. Tá? Então você, num dos capítulos, você enxerga lá, você vê, você estuda, né? Você estuda o chamado vetor quantidade de movimento. Olha só. Olha só. Tá lá na mecânica. Até isso aqui até ajuda vocês, que no vestibular cai mecânica, né? Então tá lá assim, ó. Vetor quantidade de movimento. Quantidade. Pode ver lá no capítulo, né? De movimento. Ó. Inclusive isso aqui dá origem, né? Lá um capítulo ou um subcapítulo sobre colisões. Vê lá direitinho. Olha só, o que é isso? O que é esse vetor aqui? Olha só, força que atua. Quando eu falo força, né, na realidade é o somatório das forças. Né? Isso aqui é a minha força resultante. Né? Vai ser igual a massa, em vez de eu colocar aceleração, em vez de eu colocar aceleração, vou falar massa vezes delta V sobre delta T. Né? Isso aqui é a mesma coisa que a aceleração. Tá? Então a aceleração é isso aqui. Se a massa for constante, eu posso fazer assim, ó, delta mv sobre delta t. Eu posso pegar esse m, que é constante, e colocar aqui dentro. Você quer ver uma coisa? Você quer ver uma coisa? Olha só como é interessante. Ó. Eu tenho aqui 2 F1, certo? No caso. Se eu tiver 2 F2, 2 F3. Então aqui, ó, presta atenção, ó, eu sofri uma variação, né? Qual foi a variação delta? Ó, delta vai ser 2F1, né? Suponha que isso aqui já é final, tá? Estou falando dessas duas. Isso aqui é inicial, isso aqui é final. Então o delta é final, né? No caso, 2. Então vou fazer um F direitinho. 2. Eu vou fazer assim, ó, assim, pronto, para ficar bem claro. Aqui é final e aqui é inicial. Então qual é a variação? 2 final menos 2 F inicial. Não é assim? O que é a variação, né? A variação, né, de F, né, vai ser, no caso, 2FI, 2FF. Então vai ser o final menos o inicial. Então eu posso fazer assim, ó, isso aqui, o 2, pode passar para fora, né? 2, variação da força final
menos a força inicial, porque 2 é uma constante, tá? A variação aqui não perturba, né? Por exemplo, eu tenho a variação, olha só, a variação de 2 vezes 3 quilos de qualquer coisa, menos 2 vezes, vou colocar 5 aqui, ó, 2 vezes 5 quilos dessa mesma coisa. Suponha que seja arroz, tá? Então a minha variação vai ser 10, né, quilos de arroz menos aqui 2, eu peguei o mesmo 5 aqui, vai dar 0, vou pegar aqui 3, menos 6 quilos de arroz, né? Essa é a variação. Então aqui vai dar 4 quilos de arroz. Então eu tenho 2, aqui é 5, tá? O 2 está multiplicando e o 2 está multiplicando. Isso aqui não é 2, não. Então eu tenho 2 vezes 5 quilos de arroz e aqui eu tenho 2 vezes 3 quilos de arroz. A variação vai ser de 10 menos 6. Dá 4 quilos. Olha o que eu posso fazer, ó. Eu posso colocar o 2 aqui para fora, ó. Tá vendo aqui, ó? Para fora e botar a variação de 5 quilos menos, no caso, né, 3 quilos. Não é? Coloquei o 2 para fora. Aqui é a variação do 5 menos 3, que vai ser igual a 2. Qual a variação de 5 menos 3? 2 quilos. Então aqui vai dar 4 quilos. Então, quando eu tenho uma constante, eu posso colocar a constante para fora ou colocar para dentro, né? Certo? Eu posso pegar esse 2 aqui, ó, entrar aqui, né, desculpe, posso pegar o 2, ó, entrar aqui e o 2 entrar aqui. Então, ó, quando eu tenho a massa pode entrar por dentro da variação, porque a massa é constante. Esse vetor mv, geralmente a notação dele é um Q maiúsculo. Ele faz assim, ó, Q maiúsculo, que bota mv. Tá? M é escalar e V é vetor. Então repara, aqui, ó, eu tenho a variação do meu Q maiúsculo sobre ΔT, né? Certo? Isso aqui é igual ao somatório das forças, né? Que é igual à minha força resultante, né? Ó, a mesma coisa, ó, gente, eu só peguei o MV, chamei de Q, né? Então eu apago o MV aqui, ó, e coloco a letra Q, né? Certo? Então, meu ΔQ, vou multiplicar em cruz, ó, vai ser a força resultante vezes ΔT. Isso aqui é variação da quantidade de movimento, isso aqui é chamado de impulsão. Impulsão é força vezes ΔT. É aquele empurrão que você dá, né? Força vezes ΔT é uma impulsão. Ou então você vai dar um salto na piscina, o cara fica assim, né? Pula, né? Dá uma impulsão. Então você tem variação de ΔQ. Agora, atenção aqui. Atenção aqui. Conceito, ó. Tudo gravado, ó. Professor, onde nós vamos usar isso em magnetismo, professor? Estou preocupado. Olha assim. Se o somatório das forças igual à força resultante for igual a 0, olha a seta no 0. Então, olha lá, ΔQ é igual, tá vendo o FR aqui, ó, a 0 vezes ΔT, né? Então a variação da minha quantidade de movimento vai ser o vetor 0, certo? Tá bem claro? Se eu levar o FR aqui, eu tenho um sistema. Se a soma dos vetores sobre algo dentro do sistema for 0, né, a variação do ΔQ, né, vai ser, no caso, vai ser 0, né? Quer dizer, o Q não vai mudar. Olha só, vamos ver aqui. Olha só. Imagine que eu tenha um movimento circular. Tem um movimento circular. Certo? Aqui. Exatamente igual ao nosso movimento. Tá? Então eu vou escrever aqui, a força centrípeta igual
a força magnética, né? Então, movimento circular. Eu tenho raio, né? Tenho raio, né? Tenho raio. Tem a curvatura, que é 1 sobre raio. Aí o que a gente faz? Ó, isso aqui é mecânico, ó. Força centrípeta. Escreve sempre assim, ó. M, né? Sempre a massa, né? M V2 sobre R. E força magnética, tira a seta, né? Ó. QV vezes B. Supondo, sendo θ, vale 1. Se não valer, você pega esse número e coloca aqui, né? Então vamos lá. Aqui você já escreve, isso aqui você tem que saber. Isso aqui, ó. Daqui você tira qualquer um que você quiser, certo? Tira o raio, tira a curvatura, que é 1 sobre o raio, né? Entre aspas, né? Você brinca com isso aqui, ó. Você brinca. Então, ó, aqui eu cancelo meu V, o V2, ó, eu tiro esse 2 e fica V aqui. Ó. Então eu tenho aqui MV igual a QBR. Vou colocar aqui, ó. Certo? Muito fácil. Olha só, eu vou pegar o meu raio aqui. Aqui é meu MV, né? No caso, massa vezes velocidade. E aqui é o meu QB. Imagine que eu tenha um enunciado. Imagine isso. Ó, eu tenho um enunciado em que, enunciado, questão de vestibular, uma carga que, tá? Nunca, ó, uma carga, ele não fala qual o sinal da carga, uma carga é lançada em um campo uniforme B igual a 0,8 Tesla. Ponto. Sabe-se ainda que a carga vale, por exemplo, Q igual, vamos colocar 2,0 vezes 10 a menos 20 coulombs. Tá? Eu dou o campo B. Sabe ainda que a carga, né? Colocar direitinho, escrever bem, com calma. A carga, ó, valha, Q igual E, o raio, colocar R minúsculo aqui, e o raio R igual, vou colocar 6 milímetros. Ó. Calcular a quantidade de movimento dessa carga. Pronto. Eu não sei o que é quantidade de movimento. Como é que eu vou responder? Então, ó, eu trabalho aqui, meu R é igual a isso, né? O que eu quero não é M e nem V. O que eu quero é o produto MV. Opa! Então, quantidade de movimento é MV é igual... Ó, vamos ficar em cruz, ó. Aqui é 1, né? Vai ser o quê? Q, B, R. Pronto. O Q eu tenho, levo aqui. O B eu tenho, tá vendo aqui, ó? Levo aqui. E o R eu tenho e levo aqui. Pronto, acabou. Cai quantidade de movimento? Cai. Eu já vi questões de vestibular em que ele pede ou dá, né? Ele podia o contrário. Ó, eu dou a quantidade de movimento, dou a carga e dou o campo. Ele pede o raio. Aí eu brinco, começo a brincar aqui, ó. Dou a quantidade de movimento, dou o raio, dou o campo, peço a carga. Ou eu dou, ou eu peço. Claro, claríssimo, tá? Cuidado, duas coisas vocês aprenderam aqui agora. Um é a curvatura, então só para, né?
Né? Aqui só substituir, tá? Cuidado com 6 milímetros aqui, hein? Ó. Raio é 6 vezes 10 a menos 3 metros. Cuidado, tá? Porque o milímetro você tem que dividir por 1000. Cuidado aqui, ó. Cuidado, cuidado, certo? Para entrar aqui. O B é dado em Tesla, que é no SI, e a carga em Coulomb. Aqui, ó, carga em Coulomb. Faz a conta e tem essa quantidade de movimento. Quando eu der a quantidade de movimento, eu estou dando esse lado aqui, né? Eu posso pedir quaisquer um desses três. Basta eu dar a quantidade de movimento e 2 deles. Eu tiro o outro. Tá bem claro? Então, ó, o que foi aprendido, né? Está sendo aprendido nesta aula, o quê? Ó, 2 pontos importantes. Ó. Raio, que é constante, porque o movimento é circular uniforme, raio constante, e 1 sobre raio, que é a curvatura, que é constante, né? Imagine você numa bicicleta andando numa circunferência, né? Você sente a mesma curvatura, só isso, né? Então é o inverso do raio. Raio de curvatura igual a R, 1 sobre R é a curvatura, cuidado. E MV é quantidade de movimento. Onde ela aparece? Quando você expressa, né? MV igual a QVB. Né? Se tiver o seno θ aqui, não tem problema nenhum, né? Porque é dado, né? Então, ó, MV, se for pedido, né? Eu tenho que dar o θ, tem que dar o B e o V, né? E o Q, certo? Se o Q for pedido, olha só, eu tenho que dar o MV, né? No caso, o V, o B e o θ. E assim eu brinco com esses parâmetros aí. E é pedido isso aqui, tá? Pode acreditar, tá? Então é isso. Agora, no final, né, dessas aulas, não no final das aulas, ainda vem muita coisa por aí, tá? Pode acreditar. Isso aqui é para você reforçar o teu conhecimento. Não adianta você aprender tudo de uma vez só, né? Aos trancos e barrancos, né? Como diz na gíria, né? E você tem noção, mas você não tem a noção profunda, né, dos conceitos. E os conceitos comigo, eles são repetidos. Por isso você não pode pular a aula. Às vezes eu vejo lá, o aluno deu 10 views, o anterior tem 7 views. Quer dizer, a pessoa está pulando. Não pule, gente, não pule. Isso aí, né, é para você, né, se esforçar, né, degrau por degrau. Não tente passar do primeiro degrau para o 10º, você vai se arrebentar. E te desanima, né? Tá? Imagine, eu estou vendo a primeira aula, pô, entendi, legal, pô. A segunda, legal, eu pulo para a 10ª. Eu vou desanimar, pô, não tenha dúvida. Porque essa é uma história contada, né? Degrau por degrau, e em detalhes. Tá? Agora vamos ao seguinte, olha só. Potencial, nós já vimos, acelerador. Vou colocar tudo em letra maiúscula. Acelerador. Revisão. Isso aqui é revisão. Revisão. Se bem, né, que curvatura, raio de curvatura principalmente, quantidade de movimento não foi revisão, né? Então já joguei aqui. Então, ó, o que é o potencial que nós vimos? Ó, eu tenho aqui, ó, negativo, né, para não colocar menos, né? E aqui eu tenho outra placa positiva. A diferença do potencial acelerador, eu pus 1 volt. Se lembre sempre, ó, 1 volt é igual a 1 joule, que é energia, sobre Coulomb, sobre carga, né? Isso aqui é 1 volt, é energia por carga. Se eu multiplicar o volt pela carga, é muito fácil. O E é só unidades, ó. Isso aqui, ó, vai me dar joule. Ó. Por que, professor? O E é carga, é Coulomb. O V é joule por Coulomb. Ó, cancela, dá joule, né?
Então, ó, carga em coulomb vezes volt dá energia. Energia. Confundida com potência. Potência é energia sobre tempo. Então, joule sobre segundo é o watt. Nós estamos aqui em energia, né? Eu tenho um peso, ó, levanto o peso a uma determinada altura. Tem uma energia, né? Certo? Aqui em cima é energia potencial. Se eu largar, ela é transformada em cinética. Certo? Agora, repara, eu posso ter a mesma energia, ó, num tempo menor. Aí é potência. Tá? Nós estamos em energia, tá? Que é joule, somente joule, não tem por segundo. O que nós fizemos aqui, ó? Nós vamos transformar, atenção, ó, olha a sua ideia, análogo, ó. Como eu posso transformar energia potencial em cinética na mecânica, né? Olha só, eu posso transformar, ó. Eu tenho assim, ó, energia potencial mais energia cinética é uma constante. É como eu tivesse aqui, por exemplo, ó, 10 mais 0 é uma constante igual a 10, né? É ou não é? Olha só, imagina que eu tenho uma caixa d'água aqui, ó. Aqui é a minha altura. Ó. Quando eu abro a torneira aqui, abro o registro, eu vou ter água por aqui, né? Aqui é minha energia potencial. A água está abaixando, né? Aqui é meu GH, a água está abaixando. Ela está abaixando, a energia potencial, ela está vindo, por exemplo, para 3. Como ela é constante, a energia cinética ela é 0, passa para 7. Então, se ela baixou para 3, a energia cinética vai para 7, né? Para dar 10. Quando a energia potencial for 0, ó, a energia cinética é a máxima, ó, é o 10. É assim que é feito, né? Aqui é idêntico. Eu vou transformar essa energia aqui, ó, é V, tá? Em energia cinética, ó. Aqui, meu ponto A, né? A minha voltagem é 0. Aqui, ó, a minha voltagem é 1 volt. Ó, olha só, é o potencial acelerador. Olha só, a energia potencial ele é acelerador. A água cai na tua torneira aqui, porque você tem uma diferença de altura, que é a energia potencial GH, né? Por isso você tem água aqui na tua torneira, né? Nós combinamos o V ser V minúsculo, para não confundir com esse V aqui que é volt. Então aqui é mais, aqui é menos. Então olha só, eu tenho um campo magnético do mais para o menos, para cá. Quando eu coloco um elétron aqui, ele vai ser atraído. Então a velocidade dele, ó, ele vem para cá, ó, certo? E o VA é 0, atenção, energia cinética. Em A, eu fiz igual a 0, ele vai partir do repouso. Ele está sendo atraído, né, com uma força contrária. Se o E está para cá, né, mais que menos, ele para lá, ó, aqui é meu elétron, né? Ele está sendo atraído pelo mais, que o elétron é menos, né? Então ele está indo para lá. Quando ele chega aqui, atenção, eu transformei meu EV, que é joule, eu transformei em energia cinética no ponto B, que é igual a 1/2 de mV ao quadrado. Isso aqui é energia, aqui é 0. Então eu tinha minha energia, né, o meu potencial acelerador. Se eu tiver um problema, que em vez de 1 volt, eu tenha 10 volts, então o meu potencial acelerador vai ser 10. Tá? Então olha só, por que eu estou dizendo isso? Tá? Então é transformação de energia. Por quê? A massa do elétron, né, e a carga do elétron, vamos ver se eu memorizei, né? É 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Isso aqui é a carga, né? Mais ou menos, é a carga do elétron. E a massa, né, vai ser 9,1 vezes 10 a menos 31 quilograma. Se eu colocar quilograma força aqui, ó, eu apago o F e boto quilograma. Porque a massa, a força em quilograma força é a massa em quilograma. Então, ó, isso aqui eu tenho, ó. Isso é muito pequeno. Então eu faço assim, ó, uma unidade, é V, aqui é a carga, ó, aqui é a carga do elétron. Esse aqui, tá vendo esse número aqui, ó, ele entra aqui, ó. Entra aqui, a carga do elétron.
vezes o volt, que é 1. Então, ó 1,6, porque eu quero a unidade, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, vezes 1 volt. O que é volt? Joule por coulomb. Opa! Então, 1 EV, olha que bacana, ó, 1 EV, ó, vamos lá. Estudos, isso é revisão, isso tudo foi falado, tá? E eu vou resolver um exercício com isso aí, ó. Então, ó, 1 EV corresponde, não é igual, tá? A 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Porque eu defini assim, ó, eu transformei a energia cinética para B e o potencial acelerador foi 1 volt, certo? Então, esse 1 volt, né, no caso, é minha voltagem, tá? Vezes a carga, me dá joule. Isso aqui é uma unidade, ó, isso aqui é uma unidade. Como eu já falei, como eu tenho a relação entre calorias, uma caloria, né, corresponde a 4,18, 187, pronto. 187 joules. Aqui, ó. Então, quando você fala em caloria, automaticamente eu tenho joule. Tá? Quando eu falo em joule, aqui, ó, eu transformo esse joule para o EV. Certo? Quando eu tenho EV, eu transformo EV para joule. Por exemplo, se eu tiver 100 EV, quantos joules tem? Meu Deus, se eu tenho isso, né? 100 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19, atenção, joule. Certo? Eu multiplico por 100, né? É regra de 3, certo? Se eu der joule, eu volto para EV, né? Certo? Se eu der EV, eu vou para joule, né? Faço a regra de 3, como eu faço de calorias para joule aqui, tá? Tá bem claro isso aqui? Então eu trabalho com cargas pequenas, né? Certo? Então essa é a ideia do EV. Cuidado que nas questões, ele de propósito, né, ele te dá o potencial acelerador é de 100 volts, pronto. Aí dá né, um calafrio em você, né, ainda bota assim, ó, EV, ó, né, igual a 100 volts. Isso aqui é a mesma coisa, ó, que 100 joule por coulomb. 100 volts. Se eu tiver a carga, ó, ele fala assim, ó, o potencial, né, é 100 volts. E dá isso aqui. É 100 joule por coulomb. Se você tem a carga, multiplica por V, né? Então você tem E vezes 100, aí você vai colocar a unidade, ó. É coulomb, né, vezes 100 joule por coulomb. Cancela, né? Esse E que você deu, multiplica, vai ter o EV aqui em joules. Tá bem claro? É a regra de 3, muito tranquila. Só para você saber, então, atenção aqui. Atenção aqui. Ó, pontos importantes. Pontos importantes. Ó. Quem está no laboratório, certo? Ele quer geralmente, quando eu falo geralmente, não é sempre, tá? Ele quer que a partícula, ele tenha controle dela, certo? Por isso que ele quer que a partícula tenha velocidade, certo? Ele quer que a partícula tenha movimento circular uniforme. Por isso que ele cria um campo, ó, que menos e aqui mais, né? É como se eu colocasse mais aqui, tá? Aqui é menos. Então ele cria um campo para cá, ó. Aí ele bota uma carga. Se a carga for positiva, né, ela está para cá. E ele cria então uma força magnética para cá, ó. Aqui é força magnética, aqui é força elétrica. De modo que a soma dê zero. Quando a soma der zero, a força resultante é zero. Implica em quê? Movimento retilíneo uniforme. O pesquisador, ele força isso aqui. Ele coloca um campo B, certo? Em que você tenha, né, a tua velocidade, ó, ela vai para cá, por exemplo. Então ele cria um campo B aqui, ó. E você escolhe, né? Você não, o pesquisador, ele entra ou sai de acordo com o campo elétrico. Ele quer que a força magnética seja para lá, certo?
O que é fácil ver aqui, ó, se esse campo elétrico, ele vai, no experimento dele, entrar ou sair. Né? Suponha que Q seja positivo. Né? O Q? Suponha. Aqui é V. Eu vou querer saber, eu quero que o FM equilibre esse aqui. Tá? Que é o elétron. Tá? Eu quero saber se meu campo entra ou sai. Muito fácil. Você faz ele saindo, certo? Se a força magnética vier para cá, você faz ele entrando. Né? Então aqui, ó, eu tenho, ó, aqui o plano, ó, meu B saindo e minha velocidade para baixo. Ó. No caso, como é elétron, atenção, o QV vai para cima. Olha só, olha só. Eu tenho aqui, do jeito que eu desenhei aqui, tá? Eu tenho meu campo saindo, tá aqui. Olha, você faz até visual, ó, tá aqui. Eu estou pegando esse plano e colocando aqui, ó, para aqui. O V está para baixo. Como o Q é negativo, né? Certo? O QV está para cima, ó. Olha essa carrolha, ó. Tá entrando, né? Se ela está entrando, o FM está para cá. Então esse meu campo que eu vou gerar para a minha experiência, né? E ele sai fora também, tá? A placa não altera o campo não, hein? Certo? Campo é campo, né? Eu repeti, eu estou aqui sobre o campo gravitacional, né? Tem paredes, tem prédios, tem montanhas, e a Terra está me puxando com G, tá? Então, essas placas não alteram o seu campo, né? Em todo lugar. Evidentemente, né? Quanto mais distante, né? O campo vai diminuindo, né? Certo? Tá? Então é isso aqui, montou aqui eu já tenho o quê? Movimento retilíneo uniforme. Se eu tenho movimento retilíneo, então é V igual a constante. Certo? O vetor também é constante. Né? Igual a constante. Porque no movimento retilíneo uniforme, o vetor V é constante. Para o vetor V ser constante, tem que estar na mesma direção, né? No mesmo sentido, e o tamanho dele igualzinho. O que não acontece quando o V for constante e tiver uma força centrífuga. Aí faz um movimento circular. Está bem claro, gente, bem claro. Isso aqui é o cientista que quer. Ele quer gerar um campo elétrico, ó, colocando mais aqui e menos aqui, de modo que ele quer que a velocidade dele saia daqui reta. Aqui, se ele quiser, ó, se ele quiser, ó, aqui é menos, né? E aqui é mais. Aqui, né, eu tenho meu campo do elétron, certo? Então eu tenho aqui, ó, meu V para cá, né? Aqui está todo o campo aqui, ó. Não para baixo, tá? Porque terminou aqui o mais aqui, ó, certo? Não, você vê que eu fiz questão de fazer aqui, não tem para baixo, porque o mais termina aqui e o menos aqui. Então eu tenho varro aqui, aqui também, ó, aqui, né? Varro aqui. Quando ele chega aqui, aí eu tenho só o campo magnético. Ó. O que, ó, saindo. Então quando eu tenho, ó, o V para cá, atenção, o V para cá, né? O QV vai estar aqui, ó. Por quê? Porque o Q é elétron. O Q, né? Ó. Aqui, ó. O Q é elétron, é negativo, tá? Então o QV está para cima. Aqui, ó. Aqui, olha a minha mão, ó. A minha mão, ó. Sempre, ó. Não tem dedo, não tem nada. Tem a chapa da mão. Se a mão te perturbar, pega um papel. Aqui, ó. Tem o plano aqui, ó. A minha força magnética, ela vai estar perpendicular ao plano. Olha só, eu tenho QV para cima. E tem, olha como é que é fácil, ó. Você faz até assim, ó. QV para cima e B para cá, quando você gira, essa carrolha entra. Então a minha força, no caso, né, vai ser uma força para cá. Que eu já fiz o teste aqui, né? Se a força é para cá, olha só, o QV, ó. Aí pronto. Aí quando termina aqui, terminou aqui, ó. Né? Isso aqui é movimento circular uniforme. Aqui dentro, movimento retilíneo uniforme. Viu? Cuidado com o Q, aqui o Q é negativo. Por favor, quando calcular o módulo, não coloca o sinal aqui. Tá? Não coloca. Por quê? Se é elétron, o aluno inocentemente, né, faz assim, ó.
Aí o módulo da força é negativo. Não existe módulo negativo. Módulo é sempre positivo. Positivo, positivo, positivo. Sempre o módulo do vetor é positivo. Fizemos uma boa revisão, desde o ímã, né? Isso tudo foi visto nas aulas. Tudo. Certo? Até esse ponto aqui. Tá? Agora eu vou passar 2 exercícios, 3, 4, 5, tá? Para você manipular isso aí, tá? E não ter dúvida. Não ter dúvida. Gravar as fórmulas certas, tá? Para você gerar outras. Ninguém, tá? Por favor, tá? Vai guardar, né? Qual é a forma do raio no movimento circular. Ninguém vai fazer isso, tá? O que você vai guardar é que FC igual a FM igual FC, V2 sobre R, FM, QV vezes B. Você vai guardar isso, eu vou falar V minúsculo aqui, ó, né? Você corta aqui, tem um M aqui, ó. Eu só coloquei a aceleração. Corta o V aqui, tira isso daqui. Olha lá, MV igual a QBR. Pronto! Ah, eu quero R? Tudo bem. Ó, o que está do outro lado, quantidade de movimento sobre QB. Ah, eu quero B? Pelo amor de Deus, não vai. É que nem quando eu estudei, né? Com 10, 11, 12. Quando eu estudei PA e PG, coitadinho de mim, certo? Eu tinha a fórmula, né? Que a N igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. O professor dava cada fórmula no quadro, pelo amor de Deus, certo? Você quer a 1, passa aqui para a esquerda. Você quer R, passa a N menos a 1, ó, a N menos a 1, como eu sofri, ó, a N menos a 1 para cá, né? Igual a N menos 1 vezes R. Então R igual ao que está do outro lado, né? Ó, dividido pelo que está multiplicado, pronto. Né? Vai decorar, eu decorava, tinha que decorar, pô, né? O professor exigia. Então você escreve uma fórmula, as outras você tira. É a mesma ideia. Não sofra como eu sofri, tá? Com 12 anos, 13 anos, nem me lembro. Tá bem claro isso aí?